Lembra daquele vinho que quando você chegou em casa, do trabalho, cansado, 9h30 da noite, você queria consumir aquela taça naquele friozinho do inverno no Rio de Janeiro? E aí você foi consumir aquele tanino desagradável, o vinho não estava totalmente, né? Bom, ele poderia estar muito melhor se ele estivesse na temperatura correta. Então, nesse vídeo de hoje, fica comigo para descobrir qual é a temperatura correta para cada tipo de vinho. Olá, enófilos! Aqui é a sommelier Débora Barradas, pode me chamar só de Débora também. E mais um vídeo aqui no canal Bebericando. E hoje vamos falar, afinal, qual é a temperatura correta para servir cada tipo de vinho, né? Até hoje existe uma certa confusão sobre esse assunto, mas nós vamos esclarecer tudo ainda hoje. Antes de tudo, eu vou pedir, como sempre, para você já deixar um like aqui no vídeo se você gostar, se inscreve no canal e ativa o sininho para receber notificação dos meus próximos vídeos. Bom, antes de começarmos, esse foi um tema sugerido pelo Fábio, que deixou no meu último vídeo um comentário sobre essa dúvida, que é muito recorrente, várias pessoas já me perguntaram e até hoje causa certa confusão. Então vamos esclarecer tudo passo a passo. Bom, muito obrigada, Fábio, pela sua sugestão do tema. E antes de começarmos, é importante esclarecer que gosto é pessoal. Então se você gosta de tomar aquele seu vinho tinto mais refrigerado, até mesmo gelado, não tem nenhum problema, né? E, inclusive até hoje dizem que o certo é tomar o vinho na temperatura ambiente. Será que isso é o correto? Bom, aqui no Brasil as temperaturas são muito elevadas, né? Chegam às vezes a 30, 40 graus, então é um pouco complicado, né? Então talvez a gente consiga tomar na temperatura ambiente lá no Alasca, no inverno da Europa, mas aqui no Brasil, infelizmente, a gente não consegue fazer isso, né? Então, pra gente poder esclarecer algumas coisas, se a gente pega um vinho tinto e deixa ele muito gelado, isso nos dificulta a apreciar os aromas dele. E quanto mais refrigerado, mais gelado, ou seja, abaixo ainda da temperatura que eu já vou falar pra vocês, os taninos, eles ficam um pouco mais desagradáveis. Então o tanino, com aquela secura que às vezes incomoda a gente, ele vai se tornar mais desagradável e também vai dificultar que a gente possa sentir os aromas do vinho. E, em contrapartida, quanto mais quente, ou seja, a 25 graus, por exemplo, o seu vinho tinto, ele vai nos trazer mais a sensação de álcool na garganta. Então, às vezes, aquela sensação que desce aqui rasgando, ela vai se sobressair conforme a temperatura do vinho for mais alta. Bom, vamos para o mais importante, né? Tenho certeza que vocês estão doidos para saber, afinal, qual é a temperatura certa, né? Para a gente tomar cada tipo de vinho. Então, eu vou deixar para vocês aqui ao lado uma tabela, tudo especificado. Para começar, espumantes, né? Espumantes são o tipo de vinho que a gente toma na temperatura mais baixa, que é de 6 a 8 graus Celsius. É a temperatura recomendada. Para vinhos brancos leves, de 7 a 9 graus, e para aqueles vinhos brancos que passam por madeira, que são um pouco mais estruturados, de 10 a 12 graus. Vinhos rosés, de 9 a 12 graus. Bom, e agora os tintos, né, que requerem um pouquinho mais da nossa atenção, porque para cada tipo de vinho tinto tem a sua temperatura, mas assim, o que a gente precisa realmente saber são tintos leves e os tintos encorpados, né, que é o que a gente realmente costuma tomar no nosso dia a dia. Então, para tintos mais leves, a temperatura recomendada é de 12 a 14 graus, e aqueles vinhos que passam por barrica, são vinhos mais velhos de guarda, a recomendação é de 16 a 18 graus Celsius. Então é muito importante que a gente se atente à temperatura dele, porque, como eu falei anteriormente, quanto mais baixa a temperatura, então quanto mais gelado estiver o seu vinho, mais os taninos serão realçados, e isso incomoda o nosso paladar. Isso pode incomodar a nossa experiência, atrapalhar também, inclusive. Então é muito importante que a gente se atente à temperatura correta dele, para que a gente possa realmente conseguir apreciar os aromas e sentir o álcool, a acidez e o tanino na medida certa do vinho. E se eu botar o meu vinho tinto no congelador, ele ficar muito tempo lá, e depois eu botar lá de fora para beber? Será que ele fica choco ou choca? Choco? Eu acho que eu entendi o que você quis dizer. Eu acho que você quer dizer em relação a esse choque térmico que acontece. Então a gente deixa um vinho ali na geladeira, esquecemos ele, vamos fazer outra coisa, depois a gente tira ele. Ele pode alterar as características do vinho, isso atrapalha? Sim, infelizmente, de fato, se a gente deixar o vinho ali no congelador a noite toda
ele vai congelar, vai estragar. No caso do espumante, ele pode até explodir a garrafa na geladeira, então muito cuidado com isso. Em relação aos vinhos tintos, brancos e rosés, ele vai alterar, sim, de fato, as características e não vai ser um vinho mais agradável para tomar. Então, muito cuidado, se atentem, não se esqueçam dos vinhos. Eu vou passar em seguida, inclusive, já o tempo certo de você deixar cada vinho na sua geladeira e no balde do gelo, balde com gelo também. Imagina explodir a garrafa dentro do freezer. Né? A gente não quer isso, pelo amor de Deus. Não queremos um acidente. Bom, antes de finalizarmos esse vídeo, eu preciso passar para vocês algumas dicas que vão ajudar vocês no dia a dia, naquele momento de sufoco. Chegou uma visita em casa, não tenho o vinho na temperatura certa, o que eu faço? Para começar, a gente tem esse instrumento aqui, o termômetro. O termômetro de vinho você pode encontrar em várias lojas de vinho, é muito fácil de encontrar. O termômetro vai ajudar você a identificar se realmente aquele vinho está na temperatura certa, para você não ter nenhuma dúvida. Para refrigerar vinhos tintos, o que eu recomendo para vocês, deixa 10, 15 minutinhos ali na porta da geladeira, para não correr o risco também da temperatura dele abaixar muito e você acabar perdendo o seu vinho. Quer resfriar o seu vinho tinto um pouco? Ele está muito quente? Deixa ele na porta da geladeira por uns 15 minutos, enquanto você está ali terminando de preparar sua comida, o seu jantar, tira ele e ele vai estar na temperatura certa. E se você quiser certificar se ele está certo mesmo, tem um termômetro para poder auxiliar você. Bom, vocês viram que do nada, num passe de mágica, minha mesa ficou um pouquinho cheia. Vou fazer um experimento científico aqui com vocês. Bom, a gente vai misturar gelo, água e sal para poder resfriar a nossa garrafa mais rapidamente. E em breve eu já vou explicar o porquê disso, né? Isso não é um mito, isso realmente pode nos ajudar e muito no nosso dia a dia. Bom, coloco o nosso balde aqui, como eu fiz. Coloquei metade de balde com gelo, então você enche metade de um balde. Se você não tiver um balde em casa, qualquer recipiente que entre uma garrafa inteira, né? Porque a ideia é que a gente literalmente mergulhe a nossa garrafa dentro do balde com a água e com o sal. Então eu encho o meu balde com metade de gelo, metade de água. A água gelada é muito importante. Colocamos a nossa garrafa aqui. Para finalizar, um pouquinho de sal por cima. Pode ser sal grosso, sal refinado. E o porquê do sal, né? Isso é um mito, tem gente que acha que não funciona, mas funciona sim. O sal, ele atrapalha o ponto de congelamento do vinho. Então, ele não vai deixar que o vinho congele, ele vai fazer com que a água fique gelada por mais tempo e, consequentemente, nosso rótulo vai se resfriar também mais rápido. É importante também a gente se atentar que para cada tipo de vinho tem um tempo certo dele ficar mergulhado nessa solução de água, gelo e sal. Então, por exemplo, para espumantes, ele leva até 12 minutos para chegar na temperatura correta. Para brancos e rosés, até 8 a 10 minutos no máximo. E para tintos é bem importante isso, para a gente não deixar nosso vinho gelado e não chegar a congelar também, talvez, até 5 minutos no máximo. Bom, para finalizar, mais uma vez, ressalto que não tem nenhum problema se você gosta de tomar o seu vinho na temperatura ambiente, se você gosta de tomá-lo mais resfriado. Agora segue as minhas dicas. Você que gosta de apreciar um bom vinho, quer ter experiências melhores também, você seguindo essas dicas e colocando o vinho na temperatura certa, você não vai perder quase tempo nenhum fazendo isso e com certeza a sua experiência vai ser muito melhor com o seu vinho. Bom, estamos terminando mais um vídeo aqui no canal e assim como o Fábio, deixa aqui nos comentários qualquer dúvida que vocês tenham sobre o mundo dos vinhos, porque como vocês sabem, é um mundo gigantesco, a gente tem muito assunto para abordar ainda, então deixa aqui para mim alguma sugestão ou dúvida que vocês tenham sobre, que a gente vai poder esclarecer tudo. E não deixem de curtir o vídeo caso vocês tenham gostado, se inscrever no canal, ativar o sininho para receber meus próximos vídeos. Além disso, não deixem de seguir também o perfil do canal no Instagram e seguirem a página da Bebericando no TikTok também. Bom, é isso. Eu sou a sommelier Débora Barradas, terminando mais um vídeo aqui no canal Bebericando e até a próxima. Saúde! E com certeza a sua experiência vai ser muito melhor com o seu vinho. Rodando. Olá, enófilos. Oh, errei, olhei lá pra cima. Ah, pra cá? É, aham. Dá vontade de se ver, né? É. Então vou mostrar pra vocês como é que a gente faz. Não gostei. Ah.